Olá, meus amigos privilegiados. Sim, pois é um privilégio vocês poderem ouvir exatamente estas revelações vindas diretamente da parte de Deus. Veja bem, todos os seres humanos querem ter os seus nomes registrados no livro da vida, para dessa forma poder entrar no reino dos céus, pois do contrário serão lançados no lago de fogo, conforme consta no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, onde está escrito: E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este tal foi lançado no lago de fogo. Pergunta: seria possível para algum ser humano ter o seu próprio nome escrito no livro da vida? A resposta é um absolutamente não. Prova disso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículos 25 a 26, os próprios discípulos perguntaram a Jesus: Quem poderá então, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, ou seja, é impossível um ser humano ter o seu próprio nome registrado no livro da vida. Prova disto é que, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, está escrito: Ao que vencer, lhe darei também o meu novo nome. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Haverá um único nome registrado no livro da vida. Este é o novo nome de Cristo. Talvez você não tenha prestado atenção neste mistério. O único que terá o seu nome registrado no livro da vida é aquele que vencer. A pergunta é: o que exatamente precisa ser derrotado para alguém se tornar um vencedor? Vamos ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 26, está escrito: Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Bom, nisso podemos entender perfeitamente que nenhum ser humano terá o seu próprio nome registrado no livro da vida, pois o único que pode destruir a morte é Cristo. Prova disto é que no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, está escrito: E que nestes dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que aniquilou a morte. O único que pode destruir a morte é Cristo. Isso significa que Cristo é o único vencedor. E isso significa que o único nome que estará registrado no livro da vida é o nome de Cristo. Por isso, repito, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, está escrito: Ao que vencer, lhe darei também o meu novo nome. Quem há de vencer é o próprio Cristo. Por isso que é o nome de Cristo que estará registrado no livro da vida. O único nome, repito, que estará registrado no livro da vida é o novo nome de Cristo. Você não concorda com essas afirmações? Então veja por você mesmo o que o próprio apóstolo Paulo cita no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Disse Paulo: Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Como? Por acaso o próprio apóstolo Paulo haveria de derrotar a morte? Não, meu amigo, o apóstolo Paulo estava morto espiritualmente. Ele não poderia derrotar a morte. Por isso que ele estava aguardando a ressurreição, ou seja, aguardando Cristo derrotar a morte no lugar dele. Nisto podemos entender porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo. Quem ressuscitou o apóstolo Paulo foi Cristo, que é o próprio Deus. Cristo derrotou a morte para que o apóstolo Paulo pudesse alcançar a ressurreição. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25, está escrito: Disse Cristo: Eu sou a ressurreição e a própria vida. É Cristo que derrota a morte, simplesmente porque Cristo é a própria ressurreição. Por isso, disse Paulo: Já não sou mais eu quem vive após a ressurreição, disse ele, é Cristo que vive em mim, pois semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É o Espírito de Cristo que ressuscita na carne, e não a carne que ressuscita lá no cemitério. Desta forma, podemos entender perfeitamente que é Cristo que derrota a morte simplesmente porque Ele próprio é a ressurreição. Nisso podemos entender porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 11, 12 e 20, disse Paulo: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Mas um só e o mesmo Espírito é que opera todas essas coisas. Há um só Espírito, o Espírito de Deus, se desdobrando através de todos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo espiritual. Assim é Cristo também. Agora, há pois muitos membros, mas um só corpo espiritual, meu amigo.
Um único Espírito, por isso que no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, acrescentou Paulo: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Um único vencedor, que é Cristo. Pois todos nós somos um em Cristo, e Cristo é exatamente um através de todos nós. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21, está escrito: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam eles um em nós. Na eternidade só existe um único ser, uma única realidade, uma única vida, um único corpo espiritual que abrange todos, pois todos nós na eternidade somos o próprio Deus. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 está escrito: mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Só existe um espírito na eternidade. Só existe um só Senhor. Só existe um único nome registrado no livro da vida, pois na eternidade só existe Deus. Deus é a própria eternidade. Por isso que no livro de Efésios capítulo 4, versículo 4 diz que há um só Espírito. E no Evangelho de João capítulo 4, versículos 24 diz que Deus é este Espírito. Um único vencedor. Não é a sua personalidade humana, não é o ego, não são os seus pensamentos que hão de alcançar a ressurreição. Muito pelo contrário, é a sua personalidade humana que deve morrer para que o Espírito desperte em seu lugar. É o Espírito que desperta na eternidade, não o homem que entra na eternidade para se tornar eterno. O que é eterno nunca saiu da eternidade. O que é eterno é exatamente o Espírito de Deus, que apenas está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois quando o Verbo, que é o Espírito, se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a vestimenta que o Espírito de Deus está se utilizando para viver, se mover e existir neste lugar. Prova disso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscasse o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é Deus em manifestação. Pois este é o templo de Deus, aonde Deus habita. Espera aí. Quem habita no corpo é o Espírito de Deus. E quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é exatamente o Espírito de Deus, que é você. Por isso, ao derrotar a morte, você perceberá que você é o próprio Deus. Pois existe um só Espírito. E você é este Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. É o Espírito de Deus que desperta na carne. E quando o Espírito de Deus desperta na carne, a morte é derrotada. Pois na ressurreição você se torna o próprio Cristo. Pois Cristo é a ressurreição e também a vida.